vamos iniciar o nosso estudo pela nacionalidade primária. Mas antes de iniciar a explicação acerca da nacionalidade primária, vamos retornar até a nossa apostila. Aqui em nossa apostila, especificamente no estudo da nacionalidade primária, o que eu preciso que você saiba de antemão é que ao longo dessa explicação sobre a nacionalidade primária, você precisará concluir que a nacionalidade primária é sinônimo de nacionalidade originária, são expressões que são bastante cobradas em prova, e que essa condição, a nacionalidade primária, ela decorre de características existentes durante o nascimento, ou seja, ao nascer. E que a aquisição da nacionalidade primária, alguém adquire a nacionalidade primária mediante certos critérios reconhecidos pela doutrina. E também é importante saber que essa aquisição ocorre de forma involuntária. Então, esses são os pontos-chave aqui que eu quero que você preste bastante atenção durante a explicação que será apresentada agora, para que você compreenda com perfeição a nacionalidade primária. Agora vamos à explicação. Imagine o caso de Lucas. Lucas nasceu em São Paulo como filho de Dona Maria, que é brasileira, e filho de seu Manel, que também é brasileiro. No caso, nós já falamos que Lucas é brasileiro, nato, em razão das características do seu nascimento. Então, Lucas é um brasileiro desde sua origem. Esse é um exemplo de nacionalidade primária ou originária. Então, o primeiro ponto é saber que nacionalidade primária e nacionalidade originária são sinônimos. Ambas expressões possuem o mesmo significado. Ambas indicam a nacionalidade primária ou originária, ou seja, aquela nacionalidade que decorre de condições de origem, ou seja, das condições do nascimento do indivíduo. No Brasil, todos aqueles que possuem a nacionalidade primária são chamados de brasileiros natos. E como ocorre a aquisição dessa nacionalidade primária? Quais são os critérios que precisam estar presentes no nascimento desse indivíduo para que esse indivíduo possa possuir o que chamamos de nacionalidade primária? Bom, cada país pode definir os critérios que bem entender para identificar aqueles que possuem a sua nacionalidade de forma primária. Por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que a Constituição da Argentina estabeleça que somente será um argentino nato aquele que nascer no território argentino e que seja filho de argentinos. Então veja, a aquisição da nacionalidade primária decorre de requisitos que precisam estar presentes no nascimento do indivíduo. Nesse exemplo hipotético da Argentina, para que um indivíduo seja um argentino nato, ele precisa satisfazer dois critérios estabelecidos lá no ordenamento jurídico da Argentina. E se nós analisarmos esses critérios adotados pelos mais diversos países, nós perceberemos que os dois principais critérios utilizados para identificar a aquisição da nacionalidade primária são os seguintes critérios: critério territorial e critério sanguíneo. Em palavras mais simples, o país que adotar o critério territorial será um país que reconhece como nacional nato daquele país aquele indivíduo que nasceu dentro do território desse país. Sendo assim, o critério territorial basicamente é a exigência de ter nascido no território do país para que se tenha a nacionalidade primária do país. Vamos exemplificar novamente. Imagine que a Argentina adote o critério territorial para identificar aqueles que possuem a nacionalidade primária argentina. Desse modo, isso significa que a Argentina estabeleceu que aquele que nascer em território argentino satisfaz o critério territorial e assim poderá ser considerado um argentino nato. Agora vamos realizar o estudo do critério sanguíneo. Falando de uma forma muito simples, um país que adota o critério sanguíneo é um país que reconhece como nacional nato daquele país aquele indivíduo que possui vínculos sanguíneos com outros nacionais natos daquele país. Para ficar claro, vamos utilizar um exemplo. Imagine que a Argentina adota também o critério sanguíneo para identificar quem seria o nacional nato, o argentino nato, ou seja, quem possui a nacionalidade primária na Argentina. Então isso significa que a Argentina estabeleceu que aquele que tiver sangue argentino, ou seja, tiver laços de filiação com argentinos, ou seja, que for filho de argentinos, essa pessoa satisfaz o critério sanguíneo e assim poderá ser considerado um argentino nato. Agora, perceba o seguinte: é muito importante que você saiba
que a nacionalidade primária é adquirida de forma involuntária pelo indivíduo. Veja que o indivíduo simplesmente nasce e assim satisfaz ou não os critérios para adquirir aquela nacionalidade primária do país. Percebam que essas características estão presentes ou não estão presentes durante o nascimento do indivíduo. Independentemente da vontade desse indivíduo, independentemente da vontade desse país, esse indivíduo nasce com a aquisição da nacionalidade primária ou não. São critérios objetivos. Dessa forma, a aquisição da nacionalidade primária decorre de critérios que independem da vontade dos envolvidos, ou seja, a aquisição da nacionalidade primária é uma aquisição involuntária. Então vamos recapitular. Para a aquisição da nacionalidade primária, cada país pode definir os critérios que bem entender. Dois critérios muito comuns em vários países são os critérios territorial e critério sanguíneo. O critério territorial é a exigência de ter nascido em certo território para que se tenha a nacionalidade primária daquele país. E o critério sanguíneo é a exigência de ser filhos de nacionais daquele país, para que se tenha a nacionalidade primária daquele país. Outro ponto importantíssimo é que a nacionalidade primária é adquirida de forma involuntária, pois independe da vontade dos envolvidos.